Olá! Chegamos ao 10º episódio da série Diálogos Cotrisul. Para a conversa de hoje, nós escolhemos um tema que é de extrema relevância tanto para a operação interna das unidades da cooperativa, quanto para os associados da Cotrisul e para a sociedade em geral. Vamos falar sobre segurança do trabalho focada no transporte de cargas. Diferente do que a gente fez no episódio 3, quando recebemos aqui o coordenador do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, hoje a gente convidou um dos colaboradores da Cotrisul, que é referência em comportamento seguro e exerce no dia a dia atividades que são executadas também nas propriedades dos associados. Está comigo Sirmon Machado de Rosso, motorista de caminhão da Cotrisul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Sirmon, antes da gente entrar no tema propriamente dito da nossa conversa, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória profissional e do caminho que tu já percorreu dentro da Cotrisul. Olha, na Cotrisul é a segunda vez que eu trabalho aqui na Cotrisul. Eu trabalhei 5 anos, comecei em serviços gerais, aqui na indústria, sempre foi na indústria que trabalhei. Comecei ali, trabalhei 5 anos, aí apareceu uma oportunidade, me chamaram na Fagundes, fui trabalhar na mineração, o salário era bem atrativo, posso dizer assim, bem atrativo, fui tranquilo, trabalhei um tempo lá, só que aprendi bastante coisa lá, verdade, aprendi, só que tem que ver o custo-benefício. Eu ficava mais na firma do que realmente com a minha família. E aí começa a pesar, né? Isso aí pesa bastante. Apareceu a oportunidade para mim voltar para a Cotrisul. Voltei, já fazem 12 anos que eu voltei, eu trabalhei 5, fiquei 12 anos fora, vai fazer 12 agora que eu voltei. Coisa boa. Sirmon, o Fernando Machado, que é o coordenador do SESMIT da Cotrisul, que esteve conosco no episódio 3, ele me comentou que hoje tu é um dos destaques em termos de comportamento seguro, de colaborador que absorveu os conceitos da segurança do trabalho. E que, de um modo natural, tu também exerce uma liderança com os colegas. Eu queria te pedir que nos contasse quando foi que tu teve esse estalo, assim, quando tu te deu conta de que trabalhar com prudência é melhor. Olha, eu trabalhei também numa firma de rede, onde deu um acidente feio, perdi meu irmão, perdi um colega meu, gente boa. O Fernando sofreu um acidente também na firma de rede, até hoje ele tem sequela desse acidente. E assim, a prudência a gente aprende realmente do pior jeito possível. Enquanto não acontece o problema contigo, tu tá de boa, tu acelera, tu vai ali, tu pula alguns critérios de segurança. Tá dando certo, beleza. Só que quando acontece o acidente, e aí tu vê, tu perdeu coisas importantes para ti, como eu perdi meu irmão, aí tu freia mais, tu para mais. Aí tu pensa melhor, tu vai fazer qualquer serviço que tu for fazer, independente do setor que tiver. Eu aprendi isso. Tu vai fazer tal procedimento em tal máquina ou tal... E o que eu faço? Eu chego, quando eles me falam o que tem que fazer, eu imagino o serviço. Eu chego, eu olho, eu analiso o que tem, o que eu posso, como é que eu vou fazer, para depois fazer. Se aquele negócio de chegar correndo para fazer, muitas vezes dá certo, mas quando dá errado, é bem complicado. E é uma coisa que a gente tem que tentar a não errar, porque tu vai prejudicar alguém, tu pode se prejudicar, tu pode machucar alguém, tu pode ser machucado. E é nesses pontos aí que eu aprendi a chegar, paro, eu olho, analiso, penso em mim e penso nos outros. Se eu posso machucar alguém, mas infelizmente muitos não têm esse pensamento e às vezes dá problemas, às vezes problemas pequenos e às vezes dá um problema grande, às vezes é só por acelerar um pouquinho mais. Calma, olha, dá tempo de fazer. Claro, inclusive tem estudos, né, de que uma velocidade menor, mais constante, acaba sendo mais eficiente, chegando antes
do que, aí falando de trânsito, né? Do que o acelera e para e trava e arranca de novo. Tecnicamente, né? Todas as normas regulamentadoras, os procedimentos que se trazem para cada atividade, né, está relacionado ao que tu já faz mentalmente, que é uma análise de riscos, né? Isso pode ser mais formal em termos de formulário e tal, mas o importante é que seja em nível de consciência, né? E eu queria te pedir que dividisse conosco quais são os riscos que tu vê na tua atividade hoje de transporte. Na minha atividade, os riscos são muitos. Eu tento, ninguém é perfeito, eu tento fazer o melhor possível, mas só que tem pessoas que não... E às vezes eu faço certo, eu ando certo, mas só que vem um totalmente errado e pode dar um problema gravíssimo. Mas assim, eu acho que 50% fazendo certo ou tentando fazer certo, não vou dizer que a gente vai conseguir resolver o problema, mas vai amenizar se caso venha a ocorrer. Mas eu tento, no caminhão, que anda pesado, se tiver que ultrapassar, a gente ultrapassa, eu olho, tento, ou espero, deu um lugar bom de passar, a gente passa, se não der, freia um pouquinho, segura. Não vai mudar a tua vida. Se tu segurar 1 minuto, 2, e se tu acelerar demais, pode mudar e gravíssimo a tua vida. Mas além do acidente envolvendo terceiros, tem outros problemas que podem acontecer e que o comportamento seguro ajuda a prevenir, não tem? Tem. Nós mesmos, a gente trabalha com caminhão basculante. Eu trabalho com uma carreta vasculada, ela vai dar, acho que 10 metros de altura. Uma coisa que a gente tem que cuidar, fiação elétrica. Isso aí foi a análise do que eu vou fazer. Muitas vezes a gente chega em algumas propriedades, tem que vascular para descarregar. Às vezes, o que eu faço? Se não vai descarregar em tal lugar, eu vou, olho, para ver se eu vou conseguir entrar e sair do lugar, que é uma carreta carregada, se ela patina, se ela afundar, é complicado. E outra coisa, eu cuido muito, por eu ter sofrido um acidente em fiação da elétrica, e cuido muito. A hora que vascular, o caminhão não pode se aproximar da rede. Se tem rede, a gente procura um jeito, tem jeito, a gente dá um jeito. Mas aqui, mas ali, para evitar esse risco. É uma coisa, assim, se parar e pensar é fácil. Mas se chegar e querer fazer tudo correndo, provavelmente vai dar certo. E a gente tem nesse ambiente, seja dentro das propriedades para carregar ou descarregar grão, seja nas unidades da Cotrisul, seja nas estradas durante o transporte, a gente tem também fatores que fogem ao controle, né? Vamos citar a condição climática, a presença de água na pista, o comportamento de outros motoristas. Tem tudo isso aí. Como é que isso interfere na tua postura, na tua condução do trabalho? Olha, quando acontece uma situação, por exemplo, do outro motorista, eu tô indo, forçou a ultrapassagem e veio, me apertou aquilo, normalmente, que eu vejo, já vi uns quantos fazer, xingam, buzina, sinal de luz, bate em boca. Cara, se eu fizer aquilo ali pro cara que fez a ultrapassagem mal, se eu tô vendo que ele tá vindo para mim fazendo a coisa errada, o que eu tento fazer? Eu tenho que prever. Tu não pode dirigir um caminhão olhando a 10 metros para frente. Tem que ter uma visão do todo que está acontecendo. Tu vai de boa ali. Vem um cara de lá, tá vendo que ele tá ali bicando, tentando vir. Quando vê ele vem e força. Aí tu buzina, sinal de luz, aquela coisa, dá com as mãos. O que eu tento fazer? Se eu vejo que vai acontecer isso aí, eu tento segurar e tento sair. Ele tá vindo errado, eu tento ajudar ele a não aumentar o problema. Ele vem de lá, beleza, vem forçando, e aí eu seguro o caminhão assim, eu tô certo, não tem importância, deixa bater. Não é assim que funciona. Só que muitos têm esse pensamento. Nós aqui no 290, com certeza já viu, aconteceu, os argentinos.
Isso aqui no verão é um caos. Os argentinos ultrapassam de qualquer jeito, em qualquer lugar. E aí, se eu tô indo, vem os argentinos, tá, o cara tá fazendo uma besteira ali, mas ele tá com a mulher dele, com o filho dele ali dentro. E tá de férias. E tá de férias, tá ali de boa. Fez uma AM ali. E aí eu vou botar um caminhão por cima dos caras. Cara, então eu seguro, saio e tento a prever aquilo ali para evitar um problema. Porque eu saí, não é dizer assim, bah, tu é um covardão, saiu fora do carro. Não, eu tentei, eu só evitei um problema. Claro. Tanto para ele foi embora, e se eu buzinar ou dar sinal de luz, não vai mudar o pensamento dele. E daqui a pouco muda o teu, né? Exato. Fica mais irritado e mais propenso exatamente. A cometer Isso. erro, né? E aí, às vezes acontece coisas assim, ó, de se apertar na faixa e coisa, aí tu sai fora assim, na hora de dar aquela... Ah, esse cara fez isso. Aí tu saiu fora, defendeu ele, foi embora. Tu andou 1 quilômetro. Assim, bah, que beleza, aqui ó, não deu nada, tô indo de boa embora, ó. Eu tenho esse pensamento, mas muitos eu sei que não tem. Se tu fosse dar um conselho para um colega que estivesse começando na profissão ou um motorista que está começando a transportar grãos, que conselho tu daria? O cara que está começando agora, é uma coisa prática, ele tem que ter medo do caminhão. O cara que trabalhar em caminhão e perder o medo do caminhão, ele vai durar bem pouquinho. Infelizmente, isso é o que acontece. Assim, ó, sempre faz o inimigo forte, nunca faz o inimigo fraco. Tu vai descer uma serra aí, ó, tem um caminhão tá pesado, baixa a marcha, te organiza, desce de boa. É uma teoria que a gente usa, né? A marcha que sobe, a marcha que desce, carregada. Uhum. E eu, no meu ponto de vista, eu tento isso aí. Eu já te comentei, faz 25 anos que trabalho em caminhão, faz mais já até. Mas eu até hoje tenho medo do caminhão. Porque o dia que eu perder o medo dele, eu sei que ele vai me levar para um lugar que eu não quero. É bem isso aí. E assim, outra coisa, um motorista novo, ele pega o caminhão, ele quer tocar, ele quer andar, ele quer fazer horário, não tem necessidade. Não tem. Tanto é que hoje a polícia está cobrando hora de descanso, as normas estão bem rígidas, não tem necessidade de correria. A gente comentou agora há pouco, tu faz uma viagem aí com horário enforcado, acelera, toca, bota um e outro, tu fez aí em 3 horas. Aí tu faz uma viagem de boa, a mesma quilometragem, talvez tu faça no mesmo horário e muitas vezes em menos tempo, porque tu anda tranquilo, a tua viagem flui, rende. Eu sei por mim, fazer uma viagem com horário apertado, tu chega, ó, tu tem que chegar a tal hora e tu tá aqui, ó, dirigindo e olhando, ó, tem que chegar a tal hora. Tu trabalha tenso. Uhum. E tu faz uma viagem de boa, assim, ó, tranquilo, dá tempo. Se atrasar, atrasou, mas assim, ó, tu vai perder uns minutos agora, mas tu vai ganhar outros depois. Evita um problema, um acidente. É melhor chegar, talvez, em cima da hora. Exatamente, do que não chegar, né? Mas eu quero voltar um pouco na questão da avaliação de riscos, porque a gente tem fatores que realmente dependem de uma postura do profissional, né? Que cuidados é que tu tem rotineiramente em termos de manutenção, limpeza, inspeção, de ter EPIs, enfim, o que te preocupa no dia a dia? No dia a dia do meu caminhão, uma coisa que eu digo, falo pros guri, num caminhão pode faltar qualquer coisa, menos freio. Tu precisou parar, ele tem que parar. O meu caminhão mesmo, o caminhão da firma que eu trabalho, os meus freios só eu regulo. Muitos não sabem regular os freios. O motorista que está começando hoje, motorista novo hoje, não sabe o que é regular uma catraca de freio. Isso é a gente vê muita gente, o caminhão faltou freio, isso e aquilo. Cara, no mínimo uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente para, a gente abastece toda hora, bota na rampa, anda debaixo,
Meus freios, eu regulo. A questão, água, óleo, isso aí é uma coisa de praxe. Isso aí tu tem que manter em dia, mas freio, pneu, essas coisas. Uma coisa que eu já vi acontecer na minha frente, um caminhão perdeu uma barra de direção. Eu vi aqui na indústria. Eu vi o cara, saiu da balança, a barra caiu. O que eu faço? Automaticamente eu entro debaixo, é uma coisa que eu faço, não é dizer assim, tô falando agora, eu sempre faço. As minhas barras de direção do caminhão, cada vez que eu entrar embaixo, eu vou nelas. Eu chego, agarro, mexo nelas, porque se elas tiverem um problema, tem folga, né? Tu mexe nelas, ela vai te mostrar que tá mal. Uhum. É uma coisa, freio, isso aí, das barras de direção, muita gente talvez nem faça isso. Mas é umas coisas básicas que tem que ser feito. Pneu tem tandia. Pneu dianteiro mesmo, tu tem que cuidar, tem que andar esperto, cuida, aquilo ali é uma coisa... Se estourar um pneu, tu sabe qual é a zebra. Isso aí é certo. É umas coisas, é umas manutenção preventiva que a gente faz no dia a dia. É simples. De se fazer e faz uma baita diferença. Com certeza. E questões que fazem diferença também, a gente tem visto dentro das unidades, às vezes alguma resistência a seguir a normativa de segurança de trânsito interno, né? Questão de velocidade, do uso de EPIs para descer, para circular a pé. Sim. Dentro da unidade, né? Como é que tu encara isso e o que quais são as coisas que tu vê mais importância dentro desse aparato de segurança dentro da unidade para descarregar ou carregar o grão? Isso aqui é uma coisa que muitos que chegam lá numa firma dizem, botar EPI, capacete, toda procedimento seguro. Mas eu vejo isso aqui, eu no meu ponto de vista, eu não estou seguindo o que a firma me exige eu fazer. Eu estou seguindo o que o meu ponto de vista me diz. E se eu andar com a minha botina, ou se eu usar a minha luva para exercer certos procedimentos no caminhão, eu andar de capacete, a firma exige, mas o que no meu ponto de vista é a minha segurança que está ali. Se a firma está fornecendo e está pedindo ou está exigindo, porque algum estudo foi feito, alguma lógica tem para usar aquilo ali. E todo mundo sabe que numa firma pode cair alguma coisa, tu pode bater com a cabeça, no movimentar alguma coisa, tu pode cortar uma mão. Tu estando com a tua luva, com o teu capacete, não vou dizer que vai evitar 100%, mas provavelmente vai amenizar bastante. Isso vai. Eu encaro com naturalidade isso aí. Eu estou cuidando da minha integridade. Uhum. Da minha integridade física ali, não vou ter problema com a firma, que é a firma ela está dando, está pedindo para usar. Tranquilo, vamos usar, não tem porquê. Nós prestamos serviço para ela. Eu encaro isso aí para minha segurança, eu tento me cuidar. E num momento como esse, nós estamos gravando agora final de abril, o auge da safra, né? Sim. No momento em que o movimento nas unidades está muito grande, é claro que se todo mundo já chegar preparado e cumprindo a norma, fica mais ágil o processo. Sim. Né? Fica porque fica mais ágil. É uma coisa, é doutrina, tem que, mas não, o lavoureiro principalmente, ele tá lá naquela pressão, ele chega, ele quer descarregar, muitas vezes passa batido. Até fora de uma safra, provavelmente tu falar, ele vai assimilar. Mas eu já trabalhei em lavoura também, sei como é que é. Às vezes muitas vezes, eu tá chegando numa unidade para descarregar, o lavoureiro me ligando. Dia tu tá voltando, dia que tu tá. Muitas vezes tu desce do caminhão com a nota na mão ali, como é que tá a situação para descarga e aquilo. E o lavoureiro que vem, ele tem 1000 coisas na cabeça. Pensando, e muitas vezes isso aí passa batido dele que ele nem percebe que fez. Mas é uma coisa que no entre safra, que a coisa é mais calma, aquela coisa toda, eu acho que teria que tentar doutrinar o lavoureiro que chega, por exemplo, e
tipo, no Entre Safra, fazer um trabalho de campo. Ir na granja, conversar, a unidade está assim, a gente queria isso. Colocar isso aqui numa época que esteja mais calma a coisa. Porque chegar a querer doutrinar o cara numa época de colheita, que estão aqui ó, a 1000, e hoje todo mundo sabe que o lavoureiro tá complicada a situação dele. Claro. Aí a gente tem que tentar se colocar, mas não pode deixar também deslanchar a coisa, né? No meu ponto de vista. E nesse ponto, né, a gente infelizmente tem experiências ruins dentro da cooperativa, né? A gente nos últimos anos teve alguns acidentes envolvendo transporte de grãos, não eram motoristas funcionários da Cotrisul, mas estavam ali prestando um serviço ou diretamente para a cooperativa ou para algum dos associados e acabaram tendo acidentes mais sérios, né? Isso, de alguma forma, impactou no dia a dia teu e da equipe de motoristas da Cotrisul? Sim, porque sobre os acidentes que aconteceram, né? Sim, porque a gente impacta porque a gente deu problema lá no Duraznal, deu problema acho que com 2, se não me lembro. Isso. Não me recordo. E foi 2 caras conhecidos. E foi eu coloquei, ó. Chegou correndo. É a tal da pressa. Muitas vezes o cara tá chegando, estão ligando, tu tá vindo, tu tá onde? Aí o cara vem com pressa. Isso aqui, para nós, para mim pessoalmente, eu aproveito para cada vez mais analisar mais o que eu vou fazer, porque um caminhão carregado, se eu errar numa moega, que ele cair, todo mundo sabe que o problema é grandíssimo. E aí eu vou perder 2, 3 minutos por dar uma paradinha, eu descer do caminhão, ver como é que tá a situação ali. Se dá uma de cair numa moega. 1 dia, 2, um caminhão trancado numa moega. O problema, prejuízo para todo mundo. Se for só prejuízo, não tem problema. Imagina se pega um colega, se por azar, porventura, mata um colega. E aí? Por causa de 2, 3 minutos de pressa, tu pode estragar a vida, a minha principalmente, se eu fizer uma coisa dessas. E da outra família, então, você fala, né? Claro. Isso aí serve para a gente cada vez se manter mais alerta do que está fazendo. Analisar cada vez melhor. E acaba sendo uma questão de humanidade também, né? Sim. Conseguir olhar para a segurança das pessoas além do resultado de descarregou agora ou um pouquinho depois. Exatamente. Né? Nós aqui na indústria, na semente principalmente ali, ó, a gente tem que estar com as carretas ali para dentro, apertado ali. Só que assim, ó, a gente, se for de noite, beleza, a gente enxerga perfeito. De dia, o cavalinho tá na rua, a carreta tá lá dentro do galpão, só que escurece, no espelho a gente não vê. O que eu faço? Eu não vou no eu acho. Eu acho que se eu alinhar aqui vai dar certo. Não, eu posso bater, tá cheio de gente lá atrás. Meus colegas tudo lá. Imagina se eu aperto um caminhão. O que eu faço? Já fiz muitas vezes. Porque nessa época de safra tem muito safrista. E às vezes tem uns com boa vontade, mas com pouca prática, ou não sabem nem o que estão fazendo as pessoas. Tentam ajudar, mas do jeito errado. O que eu faço? Desço do caminhão, vou lá e chamo principalmente um mais velho. Cara, vem cá. Fica na minha frente aqui, ó. Eu não enxergo aqui dentro. Só me guia. Que fora do espelho ele vai ver lá dentro. Me guia para eu poder fazer a coisa certa. Eu perdi 2, 3 minutos, 5, perdi, mas o que eu fizer vai dar certo, não vou... E acerta a manobra de primeira, exatamente, né? Exatamente. Na verdade, os minutinhos que eu perdi ali, eu ganhei um baita tempo lá para frente. Com certeza. Esse é o meu ponto de vista e tento fazer, e os outros que vêm eu fazendo e dá certo, muitos seguem isso aí. Tranquilo. Mas isso aí que eu tô falando é anos de experiência, de ver, de fazer. E também convívio com a cultura de outros setores, inclusive, né? Exatamente. Que às vezes a gente, quando está há muito tempo dedicado só numa organização ou num setor,
acaba não tendo a noção de como as coisas estão evoluindo naquele tema em outros setores, exatamente, né? Exatamente isso aí. Uma coisa que a gente tem que, eu digo, a gente tem que se atualizar ao sistema. Tu trabalha de um jeito aqui e outra coisa, tem que ser flexível, né? Aí, eu trabalho num sistema aqui, ó. Aí, por exemplo, trocou um encarregado, gerente. Cada um tem um modo de ver, de pensar. Aí, se eu trabalho assim, entrou um gerente com um outro pensamento, como é que eu, um funcionário, vou tentar doutrinar um gerente que entrou? Não, eu converso, olha, a gente trabalhava assim, quero ver contigo como é que teu sistema, eu trabalho assim, então vamos, tem que ser, eu sou assim. Sim. Eu trato os meus colegas, o gerente, todos, como eu gostaria que me tratasse. Sirmon, e às vezes essa adaptação de jeito de trabalhar, enfim, ela chega não por uma vontade específica das pessoas envolvidas diretamente, mas por legislação, por pressão externa, enfim, por modo de fazer, por norma regulamentadora. E a gente acaba percebendo que falta um tempo de adaptação, de assimilação dessa cultura, né? E muitas vezes as pessoas têm resistência, né? Vamos dizer, diante da chefia, do treinamento, da capacitação, tá todo mundo de acordo que é importantíssimo usar o EPI. No dia a dia, o óculos abafa, o capacete aperta, a botina tá muito quente, né? Como é que tu aborda com os colegas essa situação? Olha, eu já vi eu desço do caminhão, primeira coisa, eu boto no capacete. Boto o capacete e já vi uns quantos colegas. Boto o capacete, mas não bota regular. Aí não... Tá, mas aí cada um com o seu ponto de vista. Eu tento fazer do meu jeito, andar certo, mas é uma coisa, a adaptação é uma coisa que tem que vir de cada pessoa. Por exemplo, que nem eu comentei, enquanto não sentiu o problema na pele, eles não vão, enquanto eles não forem cobrados, cobrados rigorosamente. Por exemplo, um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Eu trabalhava na Fagundes. Nós era cobrado diariamente. Se o serviço não andava durante o dia, nós entregávamos as planilhas de tardezinha, no outro dia de manhã, apesar que tinha todos os dias um DDS. Antes de nós começar o nosso turno, e era cobrado. E eles cobravam individual. Ciro, o que houve? Por que o teu caminhão não botou carga igual aos outros? Ele quebrou? Não, por isso, porque não. Ele tem que andar igual aos outros. Tu ganha igual aos outros, teu caminhão é idêntico aos outros, tu vai andar no mesmo lugar que os outros andam, por que o teu caminhão não está andando? Não era cobrado rigorosamente. E eu acho que essa adaptação, por exemplo, tem que dar um tempo. Ó. Pessoal, a partir de hoje, todo mundo tem capacete, o óculos, o abafador, beleza. Nós temos tantos dias. Nós temos 15 dias para nós entrar nesse sistema que não vai ser cobrado. E a partir aí chega e diz, ó, a partir de hoje vai ser cobrado e cobrado sério. E é aquilo, né? O combinado não sai caro, o pessoal gosta muito de repetir. É uma cobrança que ela pode ser feita sem necessariamente virar um conflito entre as pessoas, né? Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, eu desci do caminhão ali, não botei o capacete, aí cruzou o encarregado por mim, o técnico de segurança. E aí, Ciro, como é que tá? Tudo bom? E aí, se tivesse capacete ia ficar muito melhor, né? Assim, é um recado que, assim, olha, é muito melhor que chegar e dar um... por exemplo, falando em termos grosseiros, uma mijada no cara. Tu chegar assim, tivesse capacete, tu ia ficar muito melhor. Aí o cara vai se ligar, é verdade. Aí, na hora tu vai sair dali, tu vai botar teu capacete e tu vai assimilar automaticamente aquilo ali. E o IPI é uma coisa que a gente tem que... ele é automático. Depois tu começar a usar... Eu trabalhei numa firma de rede para fora.
levantando poste, abrindo pique, tudo assim. Fora mesmo, interiorzão, hein? Nós tínhamos que usar luva, manga comprida, coturno, o fardamento todo, capacete com jugular e óculos era obrigatório. Às vezes nós, um interiorzão aí, e todo mundo assimilou aquilo ali. Todo mundo usava. Só que do nada, quando a gente menos esperava, aparecia um. Do nada. Cruzava, chegavam um telesegurança e eu vi fazer isso aí junto comigo. Comigo não aconteceu, mas com um colega meu, o cara com o capacete, na cinta, ele tirou o capacete, um calorão, penduradinho na cinta, assim. Ele disse, tomara que essa moda não pegue. Andava com o capacete pendurado na cinta. Se tu usasse ele na cabeça, tu ia ficar muito melhor do que esse capacete. Conversou com nós um pouquinho e saiu. Meu colega tirou, botou, nunca mais eu vi ele sem capacete. É uma coisa, tem que ter uma cobrança? Tem, mas se tu chegar cobrando uma pessoa, chegar assim e blá, 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 por exemplo, tu ofende a pessoa. Fala com jeito. Por exemplo, quando uma pessoa se dirige a ti ou a mim, o que eu espero? Que ela venha com educação. Irmão, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito aqui, o que tu acha não fica bom? Tu vai conversar de boa e tu vai fazer. Chegar com jeito. Aí chega em ti, seja quem for, tu tem que trocar esse copo pra ali, ó. Mas chega mandando ou falando com um tom alto, a pessoa vai se irritar. É automático isso aí. Isso aí é do ser humano, isso aí. Vai se irritar e ele vai fazer questão de não fazer daquele jeito. Sim. Eu acho... Em vez de um aliado, acaba... arrumando inimigo. Exatamente. Eu, quando vou passar algum problema pro Marcos, que mais a gente trabalha ali, dos caminhão, por exemplo, eu não chego assim, dizendo, aconteceu, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquela coisa. Se o cara deu um problema no caminhão, vamos lá para te ver. O que tu acha? Aconteceu isso aí. O que tu acha de nós fazer assim? É tranquilo. Mas tem certas pessoas que às vezes não é por que ela tem aquela vontade de falar daquele jeito. Mas às vezes é o jeito da pessoa e às vezes por uma palavra mal colocada pode trazer um baita problema depois. Eu tento fazer isso. Do jeito que eu trato, é do jeito que eu gostaria de ser tratado. É por aí que eu tento... Eu tenho essa linha para trabalhar e conviver com os meus colegas. Em casa eu sou assim, no serviço sou assim também. Maravilha. Realmente a forma impacta muito em como as pessoas recebem a mensagem. Né? E nesse sentido eu acho que é ainda mais importante quando a gente está falando do transporte de grãos num sistema de cooperativa como é a Cotrisul, em que a gente tem convívio direto com pessoas que são associados, mas não são funcionários, né? E a gente precisa de todo mundo alinhado pela segurança do trabalho, né? No sentido de que estar dentro da Cotrisul tem que ser estar em um ambiente seguro, né? Sim. Seguro e respeituoso, enfim. Exatamente. Te agradeço, Sirmon, enormemente a tua participação e queria abrir, não sei se tu tem as tuas considerações finais, algum recado, algum agradecimento que tu gostaria de fazer? Não, me sinto lisonjeado por ser escolhido para fazer essa matéria com vocês aqui. O meu recado é o seguinte, para todos os meus colegas ou quem vai me ver e me ouvir, que o que eu falei sobre o tratamento com as pessoas, eu acho que é mútuo, né? Se eu tratar uma pessoa com educação, com respeito, vai voltar idêntico para mim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tentar, como você diz, não olhar só para o meu umbigo, né? Vamos olhar o geral, vamos ver o que as pessoas... Às vezes tu chega a gente chega em alguma lavoura, alguma coisa assim, ou uma granja, às vezes tem um lavoureiro ali cheio de problema, aí tu chega, bom dia, como é que tá, tudo bom? E chega com jeito, né? Ele conversa, como é que tá, e aquela coisa.
Aí tu vê que a conversa flui melhor. O meu ponto de vista é esse, o recado que eu deixo é esse, tentar a se dirigir às outras pessoas com o mais respeito possível, tentar a falar bem cadenciado, é uma coisa que eu tento fazer. É que eu comentei agora, o que eu falo para os outros é que nem eu gostaria que falassem para mim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigada. E eu gostaria de agradecer também ao Marcos Machado, encarregado da indústria, e ao Fernando, que é o coordenador do SESMIT, porque eles me ajudaram bastante em viabilizar esse episódio e a tua vinda aqui. E agradeço também a todos os associados e clientes e colegas da Cotrisul que acompanharam a nossa conversa até aqui. Peço que sigam o canal da Cotrisul no YouTube, se ainda não o fazem, e peço para curtir e compartilhar este episódio. Até a próxima!